Olá, pessoal. Daremos sequência, então, ao nosso estudo relativo aos atos administrativos. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre o conceito de ato administrativo, a diferença entre a expressão ato administrativo e atos da administração, os requisitos ou elementos de validade do ato administrativo, os vícios que podem ocorrer nesses elementos, as hipóteses de convalidação, e também conversamos sobre os atributos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as figuras da discricionariedade e da vinculação na prática de atos administrativos, correto? Nós já tivemos oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso quando tratamos dos poderes da administração pública, né? Eu disse a vocês que quando a administração pública exerce os diversos poderes que lhes são conferidos pelo ordenamento jurídico, ela ora pode agir de modo discricionário, ora pode agir de modo vinculado. Tá? Porém, hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho e trazer alguns aspectos que nós não analisamos naquela ocasião, correto? Então, em primeiro momento, vamos relembrar aqui o conceito de vinculação, o que é um ato administrativo vinculado. Vejam, pessoal, um ato administrativo ele é vinculado quando, diante de uma situação de fato ou de direito, o agente que recebeu a competência da lei para praticar o ato só pode adotar uma única solução legalmente prevista. O legislador, então, ele já disse ao administrador público que, diante de uma determinada situação, aquela é a única solução, aquela é a única decisão que ele pode praticar. O legislador já decidiu de antemão o conteúdo do ato administrativo a ser praticado, correto? Um exemplo que nós podemos citar aqui é a chamada figura da aposentadoria compulsória. Os servidores públicos, então, antes era 70, nós tivemos uma emenda à Constituição que elevou a idade da aposentadoria compulsória para 75 anos. O servidor público estatutário, portanto, ao completar 75 anos, não restará outra alternativa à autoridade responsável que não seja determinar a sua aposentadoria compulsória, percebe? A autoridade responsável ela não tem um espaço para fazer uma análise. Poxa, mas esse servidor, embora tenha aí 75 anos de idade, ele ainda pode continuar trabalhando, ele está em plenas condições físicas e mentais para a execução das... Não cabe ao gestor público fazer essa aferição, essa avaliação. O legislador já estabeleceu de modo claro, inequívoco, diante do atingimento ali da idade de 75 anos de idade, deve ser determinada a aposentadoria compulsória do servidor público estatutário. Trouxe para vocês aqui alguns outros exemplos de atos vinculados, elencados lá na Lei nº 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Pessoal, assim, vocês podem encontrar exemplos em inúmeras leis, tá? Atos normativos. Eu gosto de trabalhar com a 812 porque eu acho que ela traz exemplos bem ilustrativos da vinculação e da discricionariedade, correto? Vejam, aqui na Lei nº 8.112 nós temos a previsão de algumas licenças a que o servidor público pode fazer jus, tá? Dentre elas, a chamada licença para atividade política, prevista lá no artigo 86, e a licença para o desempenho de mandato classista. Acompanhe aqui comigo o que dizem esses artigos. Artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então veja, pessoal, eu sou servidor público estatutário, não sou filiado a nenhum partido político, tá? Tenho preferência política, logicamente, como todo mundo deve ter, Tenho lá minhas preferências políticas, mas não sou e nunca fui filiado a nenhum partido político em específico. E também nunca, lógico, se nunca fui filiado, nunca concorri a nenhum cargo eletivo. Mas vamos imaginar que eu resolva, então, me filiar a um partido político e me candidatar. Ora, a partir do momento, vocês sabem que os partidos eles realizam, nos anos eleitorais, as suas convenções partidárias para escolher os seus candidatos. A partir do momento que eu, sendo filiado a um partido político, sou escolhido lá na convenção partidária
para me candidatar, para concorrer a um determinado cargo, a partir desse momento eu tenho direito a uma licença, chamada licença para atividade política. É uma licença sem remuneração, tá? É uma licença sem remuneração que ela será concedida entre esse período em que eu fui escolhido candidato na convenção do partido a qual estou afiliado e o registro da minha candidatura perante a Justiça Eleitoral. Posteriormente tem uma outra licença, né, que é para o servidor efetivamente realizar lá a campanha, etc. É outra coisa, tá? Mas essa é a licença que abrange esse período entre a escolha como candidato em convenção partidária e o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. Veja, pessoal, o que diz o artigo aqui? O servidor terá direito à licença. Então, se eu sou escolhido candidato a um determinado cargo eletivo na convenção do partido a qual estou filiado, e eu compareço lá no Departamento de Recursos Humanos do órgão onde eu trabalho, ó, tá aqui, ó, fui escolhido candidato. O que acontece? Há uma margem de escolha para o órgão ao qual eu estou vinculado deferir ou não a licença? Não. A lei é muito clara, o servidor terá direito à licença. Nós estamos diante de um ato vinculado. A licença para atividade política é um ato vinculado, porque a lei estabelece, sem nenhuma ressalva, que o servidor escolhido em convenção partidária como candidato terá direito a essa licença. Da mesma forma, o artigo 92, que trata da licença para desempenho de mandato classista. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa, constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Também, tá? Nunca fui filiado a nenhuma organização sindical, a associação de classe, né? Mas vamos imaginar que eu resolva, então, concorrer a uma eleição para dirigente sindical, para dirigente do sindicato que representa a categoria de servidores públicos, né? Na qual eu atuo e eu acabe sendo eleito. Veja, pessoal, a partir do momento que eu for eleito, né, que eu for escolhido para exercer um mandato sindical em confederação, federação, ou participar de gerência ou administração de sociedade cooperativa, eu tenho direito a uma licença sem remuneração. É assegurado ao servidor. Então não há margem de escolha para o órgão público. O servidor foi eleito dirigente sindical, conceder ou não a licença. Não há essa margem para análise do órgão público, da administração pública. Portanto, nós estamos aqui também diante de um ato vinculado. Ocorrida essa situação fática, qual a situação fática? O servidor foi eleito dirigente sindical, o servidor foi escolhido candidato na convenção partidária. Deve ser deferida, né, a licença, no caso para atividade política, no outro para o exercício de mandato sindical. Correto? Agora, percebam a diferença, né, quando nós falamos nos atos administrativos discricionários, tá? São aqueles atos, né, pessoal, em que diante de uma determinada situação, a autoridade responsável, a autoridade competente, ela pode escolher entre duas ou mais alternativas, sendo que qualquer uma das decisões que ela tomar, lógico que desde que seja devidamente fundamentada, será aí juridicamente válida, tá? Vejam, por que em alguns casos, né, os atos são vinculados e por que em outros casos os atos são discricionários? Ora, vocês vão concordar comigo, né? Quais são as razões da discricionariedade? Vocês irão concordar comigo que o legislador ele não tem condições, no momento em que ele elabora a lei, de visualizar, ele não tem lá uma bola de cristal que lhe permita dizer o seguinte, não, nessa situação a melhor decisão sempre vai ser essa. E nessa outra situação, a melhor decisão sempre vai ser essa, percebe? O legislador ele não tem condições, né, de antever todas as situações concretas que podem ocorrer na aplicação de um dispositivo legal e dizer, então, qual é a melhor solução diante daquela situação. Ele tem que reservar ao administrador, ao gestor público, que é quem estará mais perto, né, da situação concreta, um espaço para que o próprio administrador público possa fazer essa análise e então tomar a decisão que julgar mais adequada ao atendimento do interesse público, a decisão que ele julgar mais
conveniente e oportuna, né, pessoal? Lembrem desse binômio, tá? Quando nós falamos em atos discricionários, nós devemos relembrar das expressões conveniência e oportunidade. Atos discricionários são aqueles em que a administração pública ela pode, analisando a situação concreta, tomar a decisão que considere mais conveniente e oportuna para o atendimento, para a proteção do interesse público. Eu trouxe aqui para vocês, então, alguns exemplos também lá da Lei nº 8.112 de atos discricionários. E eu quero que vocês percebam a diferença de redação em relação ao que nós estudamos anteriormente, né? Vejam, artigo 96A. Afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país. Percebem? O servidor poderá no interesse da administração. Então vamos imaginar que um servidor público federal, lotado em um determinado órgão, ele é aprovado em um programa de mestrado ou doutorado, tá, pessoal? Programa de pós-graduação stricto sensu são apenas os mestrados e os doutorados, né? O servidor que é aprovado, então, em um processo seletivo de mestrado ou de doutorado, e ele requer, então, perante os recursos humanos lá do órgão onde ele trabalha, uma licença, porque ele pretende se dedicar aí exclusivamente à realização desse mestrado ou desse doutorado. Vejam, o que a administração pública pode decidir? Ela pode deferir o pedido do servidor, correto? Pode, né? Então, a administração pública faz uma análise, não, de fato, né? Esse mestrado, ele é extremamente oportuno, extremamente relevante, ele vai acrescentar muito, né, ao servidor público, ao desempenho das suas atribuições, não vai prejudicar, a ausência do servidor não vai prejudicar o bom andamento da repartição pública, e de fato há uma incompatibilidade entre os horários das aulas e o horário da repartição, não tem como fazer compensação de horário, vamos deferir o pedido do servidor. Ele vai ficar afastado com remuneração. Tá? Vai ficar afastado com remuneração. Tem uma regrinha que diz, tá, pessoal, que quando esse servidor volta, ele tem que continuar trabalhando, pelo menos pelo tempo que ele ficou afastado, né? Porque senão, já imaginaram, né? O sujeito vai lá, faz um mestrado, um doutorado, recebe, ele se afasta para realizar um mestrado, um doutorado, permanece recebendo os cofres públicos, volta e pede a exoneração. Então tem lá um artigo que exige que a permanência, né, pelo tempo equivalente ao que ficou afastado, senão ele vai ser obrigado a restituir o que recebeu nesse período. Tá? Mas voltando aqui, então veja, a administração pública pode deferir a licença. Agora, a administração pública pode chegar a uma conclusão contrária, no sentido de que a realização desse mestrado não é, naquele momento, do interesse da administração, a área pretendida, né, a área de pesquisa que o servidor irá atuar não irá aí acrescentar de modo significativo as suas atribuições e pode, portanto, negar o pedido formulado pelo servidor. Lógico que tudo deve ser devidamente motivado, fundamentado, tá, pessoal? Para permitir a existência de controle. Se o servidor quiser eventualmente questionar uma negativa, ele poderá, então, com base nos motivos apresentados pela administração, fazer esse questionamento na via administrativa ou judicial. Um outro exemplo que eu já citei para vocês anteriormente, né? A cessão de servidor público para outro órgão ou entidade, artigo 93 da 812. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses: para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Então, um servidor federal efetivo, ele pode ser cedido para atuar em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. O que vai avaliar se ele será ou não cedido? Conveniência e oportunidade. Nós estamos diante de um ato discricionário. A chefia desse servidor, a autoridade responsável, poderá considerar conveniente e oportuna a sua cessão. Eu citei para vocês o exemplo do meu amigo lá que foi cedido para a LESC, né? Claro que é servidor estadual, não é federal, mas a lógica é a mesma. O exemplo do meu amigo que foi cedido para a LESC para atuar na CPI da Ponte Hercílio Luz, né?
uma decisão discricionária da administração pública. É conveniente, é interessante ceder o servidor? Quanto tempo isso vai ser? Vai ser interessante para a imagem do órgão, para o crescimento? Uma série de fatores que deverão ser analisados antes da tomada de decisão. Também estamos, então, diante da prática de um ato discricionário, tá? Pessoal, vejam, o que é importante vocês entenderem quando a gente fala sobre ato discricionário. No ato discricionário, vocês concordam comigo que tem um espaço, né? Tem uma margem de liberdade. O ato não está pronto ainda. No ato vinculado, o ato está pronto. Tipo, é automático, ó. Tá na lei, é só olhar a lei, aposentadoria com 75 anos, né? Tá aqui, ó. A lei diz, aposentadoria compulsória, 75 anos. Trouxe aqui o que comprova que atendeu, que atingiu essa idade. Pronto, o ato está pronto. Não tem espaço para ser preenchido. O ato já vem pronto, como ele deve ser praticado. No ato discricionário, não. Tem um espaço de decisão, um espaço decisório que deve ser preenchido pelo administrador público conforme razões de conveniência e oportunidade. Como que a gente chama esse espaço decisório que deverá ser preenchido pelo administrador público consoante razões de conveniência e oportunidade? Mérito do ato administrativo. O que é o mérito do ato administrativo? Espaço que a lei reserva para a administração pública decidir conforme razões de conveniência e oportunidade e adotar a decisão que melhor atenda ao interesse público. Tá? Então, só existe análise de mérito em ato discricionário, certo? Na prática de ato vinculado, não tem análise de mérito. A administração pública só irá realizar essa análise quando o legislador tiver lhe reservado essa esfera, esse espaço discricionário, essa margem de liberdade na tomada da decisão. Vejam, pessoal, lembra que a gente estudou os elementos do ato? Nós estudamos os elementos do ato administrativo, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A doutrina tradicional, tá? Que é a mais adotada aí nas provas de concurso público, exame da ordem, ela afirma o seguinte: a análise de mérito e, consequentemente, a presença de discricionariedade, ela se faz presente de modo muito mais intenso em dois elementos, que são o motivo e o objeto. Tá? Motivo e objeto. Porque, vejam, o objeto de um ato administrativo, o conteúdo de um ato, ele pode variar conforme a situação concreta, não pode? A licença poderá ser deferida ou não. Nós podemos ter um conteúdo da decisão distinto, né, conforme as peculiaridades do caso concreto. E a análise de mérito também se faz presente no motivo. Né? O que é o motivo? São os acontecimentos reais que justificam a prática do ato. Então, por exemplo, se uma lei estabelece que diante de uma infração ambiental pode ser aplicada uma multa que varia entre 10 mil e 100 mil reais, e o fiscal ambiental se depara lá com uma situação, né, que se encaixa ali nesse mandamento legal, vejam, qual é o motivo da aplicação do ato? A infração ambiental cometida. Diante desse motivo, a discricionariedade, porque a lei diz, né, diante desse acontecimento, a multa aplicada pode variar entre 10 mil e 100 mil reais. Percebem? Então, a discricionariedade, a análise de mérito, ela ocorre com mais frequência no motivo e no objeto, certo? Em relação à competência, à forma, à finalidade, a doutrina mais tradicional ela costuma afirmar que são elementos vinculados do ato administrativo, né? Competência, finalidade, forma seriam elementos vinculados, enquanto que a discricionariedade estaria presente no motivo e no objeto, né? Só ter um certo cuidado aqui, porque quando a gente fala da finalidade, né? Lembra lá, a finalidade é em sentido amplo. O ato deve atender ao interesse público. Não vai existir uma certa discricionariedade do administrador para definir o que é interesse público? Sim, né? Então, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado para não dizer assim, finalidade, competência, forma, sempre serão elementos vinculados, como a doutrina mais antiga costumava fazer. Eventualmente, a gente pode ter, né, alguma análise discricionária em relação ao elemento finalidade, por exemplo, principalmente em relação à finalidade em sentido amplo, tá, pessoal? Mas o que de fato é mais comum é que a discricionariedade e a análise de mérito se faça presente no objeto
e no motivo. Esses dois elementos do ato administrativo, eles são efetivamente marcados aí pela presença. Claro que o motivo e o objeto podem ser vinculados. Também podem. Né? Isso vai depender de como a lei tratar. Né? Então a lei diz, diante dessa infração, a multa é tal. Ponto. Como ocorre lá no Código de Trânsito Brasileiro. Não tem discricionariedade. Concordam comigo? Não tem discricionariedade. Agora, em outras situações, a lei vai deixar esse espaço de liberdade para a administração pública estabelecer o valor da multa, para definir o conteúdo da sanção que será aplicada e haverá, portanto, discricionariedade. Correto? Pessoal, importante, tá? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o controle judicial dos atos vinculados e dos atos discricionários. Tá? O que é importante a gente saber a respeito desse controle judicial? Vejam, quando a lei define uma competência de modo vinculado, isso traz uma consequência. Isso gera para o destinatário do ato praticado com base naquela competência um direito subjetivo. Concordam comigo? Se lá no artigo 86, a lei número 8.112 diz assim, o servidor escolhido candidato em convenção partidária terá direito à licença. O que surge para esse servidor? Um direito subjetivo. Ele foi escolhido candidato em convenção partidária, ele tem direito subjetivo à concessão daquela licença. E se o seu pedido for negado, o que ele pode fazer? Ele recorre ao Poder Judiciário, né? Ele pode impetrar aí o mandado de segurança para garantir, em princípio aqui há um direito líquido e certo, né? Ele vai impetrar o mandado de segurança para garantir que a atuação da administração pública se dê em exata conformidade com a lei, que a licença seja concedida. Agora, quando nós falamos em ato discricionário, percebam, diante de um ato discricionário há um direito subjetivo do particular? Não, porque a atuação da administração pública vai depender das peculiaridades do caso concreto. Tem uma brincadeira, né, pessoal, que alguns professores meus já fizeram isso, o pessoal sempre brinca, né, que quando você dá aula, né, e algum aluno te faz uma pergunta que você não sabe responder, o que você diz para o aluno? Depende, tem que avaliar as peculiaridades, as características do caso concreto, né? Aqui, nesse caso é isso mesmo, tá? Não é aqui, né, não estou falando isso para não dar uma resposta exata, não, aqui nesse caso da discricionariedade, tá, pessoal, é isso mesmo. Depende das peculiaridades do caso concreto. A decisão da administração pública ela vai variar conforme as peculiaridades do caso concreto. Né? Então, a gente não pode afirmar que há um direito subjetivo do particular, do destinatário do ato. Né? Vamos pensar lá na licença para cursar mestrado e doutorado, né? Licença para participação de programa de pós-graduação stricto sensu. Veja, vamos imaginar que a administração pública nega a licença pleiteada pelo servidor, alegando aí que o seu curso não tem pertinência, não tem relevância diante das funções que ele exerce no órgão público. Tá? Esse servidor ele pode recorrer judicialmente? Assim, ele até pode, mas em regra, a não ser que se trate de uma situação absurda, né, que viole claramente o princípio da razoabilidade, mas em regra, não vai caber ao judiciário substituir a análise feita pela administração pública. Concordam comigo? Não vai caber ao juiz dizer, não, esse curso que ele quer cursar tem pertinência, tem relação. Quem cabe fazer essa análise de mérito? A administração pública, ela que está mais perto da situação concreta, que tem mais elementos para tomar a decisão que melhor atenda ao interesse público. Concordam comigo? Então, não cabe ao juiz, não cabe ao judiciário, regra geral, né, substituir a análise de mérito previamente realizada pela administração pública. Tá? Quando a gente tem um ato discricionário, não há direito subjetivo do destinatário, tá? Há uma determinada decisão. Ele pretende que a decisão tomada atenda o seu interesse, mas a decisão pode ser contrária. Tá? Não há esse direito subjetivo e não cabe, portanto, ao judiciário rever a análise de mérito previamente realizada pela administração pública. Agora, isso não significa, pessoal, quero que vocês tenham muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado com o seguinte, o judiciário faz controle, o judiciário controla o ato discricionário? Claro que controla.
controla aspectos de legalidade do ato. Então, o judiciário pode avaliar se o ato foi praticado pela autoridade competente, ele pode avaliar se foi observada a forma prevista na lei, se a finalidade visou efetivamente atender o interesse público. O que o judiciário não pode fazer é substituir a análise de mérito previamente realizada pela administração pública, porque isso configuraria, né, uma invasão, aí, uma violação ao princípio da separação dos poderes. Tá? E, pessoal, lembrem, né, claro que o judiciário pode rever o mérito dos seus próprios atos administrativos discricionários. Então, se aparecer lá uma questão dizendo assim, o judiciário nunca pode rever o mérito de uma... Tomem cuidado, tá? Por quê? O judiciário ele também pratica atos administrativos, pode praticar atos administrativos discricionários e, lógico, que ele poderá rever o mérito dos seus atos administrativos discricionários, tá? Então, só tenham esse cuidado. O que o judiciário não pode fazer é rever o mérito dos atos discricionários praticados pelos demais poderes. Vejam, eu trouxe aqui para vocês uma série de decisões judiciais que ilustram tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Decisões que reconheceram a ilegalidade de determinadas decisões administrativas, né, porque se tratavam de decisões vinculadas e a administração pública agiu de modo diferente, né, e outras que a gente vai ver na sequência, em que o judiciário não interferiu porque se tratavam de decisões discricionárias. Tá? Vejam, pessoal, acompanhem aqui comigo, né? Mandado de segurança, incompatibilidade do horário escolar e o horário de serviço, concessão de horário especial para o servidor estudante. Ao servidor estudante é permitida a concessão de horário especial quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, desde que respeitada a duração semanal do trabalho. Artigo 98 da Lei 8.112 de 90. Não constituindo óbice para tal concessão, o fato do servidor já possuir diploma de curso superior, a míngua de reserva legal nesse sentido. Lembram? Quando a gente estudou os poderes administrativos, eu citei para vocês esse dispositivo. A concessão de horário especial para o servidor estudante é ato vinculado. O servidor público que se matricula numa instituição de ensino superior e comprova a incompatibilidade entre o horário escolar e o horário da repartição, ele tem direito a um horário especial, claro, desde que ele faça a compensação de horário. Ele precisa cumprir a carga horária semanal, mas ele tem direito a um horário especial. Nesse caso aqui, a administração, o órgão onde o servidor trabalhava, negou o horário especial, alegando assim, não, você já tem diploma de ensino superior, né? Então você não faz jus ao horário especial. Veja, pessoal, não há essa previsão na lei. A lei não fez essa ressalva. Então, a administração pública não tinha margem de liberdade para avaliar, não, mas esse servidor aqui já tem 1, 2, 3 graduações, não interessa. A lei diz, ó, o servidor estudante fará jus ao horário especial, quando houver incompatibilidade entre o horário escolar e o horário da repartição, ponto. O servidor comprova essa incompatibilidade, ele tem direito subjetivo à concessão de horário especial, ato vinculado. Se esse direito é negado, ele pode requerer e com certeza vai obter o deferimento na via judicial. Outra situação, né? Servidor removido de ofício. Lembra que a gente falou que o servidor removido de ofício, ele, o seu cônjuge, os seus dependentes, né, têm direito à matrícula em instituição de ensino congênere na nova localidade? Então o servidor estudava direito em Florianópolis, o servidor público federal estudava direito em Florianópolis e ele é removido, né, o órgão onde ele trabalha, o órgão da União onde ele trabalha, determina a sua remoção de ofício para Recife. Ele tem assegurado o direito a se matricular em instituição de ensino congênere no novo domicílio, na nova localidade. Né? Essa decisão aqui é bem interessante, né? Ela, inclusive, reconheceu a possibilidade, não inexistir a instituição de ensino congênere. O que quer dizer essa instituição de ensino congênere? Né? Se é a instituição pública, ele tem direito a continuar os seus estudos numa instituição pública. Se é privada, ele tem o direito a continuar os seus estudos numa instituição privada. Né? Essa decisão aqui, ela reconheceu que, como não havia instituição de ensino congênere, ele poderia se matricular numa instituição de outra natureza. Acompanha aqui comigo, né? Servidor público federal removido ex officio, estudante proveniente de estabelecimento de ensino privado,
pretendida matrícula em universidade pública, inexistência de instituição congênere que ministre o curso pretendido no local do novo domicílio. A estudante que muda de cidade em razão de remoção ex officio de seu cônjuge, servidor público federal, tem direito à matrícula obrigatória em instituição congênere a de que adveio, ainda que este venha ocupar cargo em comissão na nova sede. No caso, por inexistir universidade congênere que ministre o curso de direito no local de destino da impetrante, é possível a sua transferência para a instituição de ensino federal. Súmula 43 desta corte, né? Tribunal Regional Federal ali da primeira região. Então vejam, pessoal, direito subjetivo, né? Ato vinculado. A administração pública determina a remoção de ofício de um servidor para uma outra localidade e é um servidor estudante, ele tem assegurado na nova localidade o direito de continuar seus estudos em instituição de ensino congênere. E como a jurisprudência vem reconhecendo, se não houver instituição congênere, pode ser instituição aí de outra natureza. Não cabe à administração pública fazer nenhuma análise de mérito aqui. Se o servidor terá ou não deferida, mas não cabe. É direito subjetivo assegurado. Se trata de um ato vinculado. Agora, notem a diferença desse julgado. Tá? Uma situação que tratava de um professor universitário que solicitou a concessão de uma licença remunerada para cursar uma pós-graduação. Acompanhe aqui comigo o teor da decisão. Poder discricionário da administração. Natureza discricionária do ato de concessão da licença postulada, bem como na comprovada ausência de interesse da universidade na qualificação do autor, tendo em vista a desnecessidade da titulação na área por ele pretendida, solos, objeto da pós-graduação, que pretendia cursar em São Paulo, já que o professor pertence à área de recursos hídricos e saneamento. Percebe, pessoal? Veja, a gente tinha aqui um professor universitário, provavelmente do departamento de engenharia, que foi aprovado em um mestrado, né, um doutorado, na área específica de solos. Mas esse professor ele foi aprovado, né, ele atuava especificamente nas disciplinas de recursos hídricos e saneamento. Vocês podem até dizer, meu Deus, mas a administração pública foi muito rigorosa, ela tá dentro da área de engenharia, já... Veja, pessoal, análise discricionária da administração pública. A licença remunerada para o curso de pós-graduação estricto sensu, ela pode ser concedida no interesse da administração. A administração, portanto, nesse caso aqui, compreendeu que não havia interesse, a administração, no caso a universidade, né, que não havia interesse, tá, de que aquele professor cursasse um mestrado, um doutorado nesta área, já que ele atuava em uma área distinta. Tá? Nós estamos diante de uma competência discricionária. E percebam, né? O professor aqui inconformado recorreu judicialmente e o que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu? Né? Entendeu que não havia ilegalidade na decisão da administração pública. Tá? Percebam, né? Também não se verifica a alegada violação dos artigos 2º, parágrafo único, incisos 6, 8 e 9, 29, parágrafo 2º da Lei 9784 de 99, quanto à razoabilidade de que devem se revestir as decisões administrativas, posto que a administração negou o pedido de afastamento remunerado com base no poder discricionário conferido ao administrador para decidir, tendo a negativa administrativa se baseado na ausência de interesse público na concessão da licença, não havendo que se falar, portanto, em ausência de razoabilidade na decisão tomada pela administração. Percebe, pessoal? Então, nesse caso, não caberia ao juiz, né? Ora, não é o juiz que tem que dizer se interessa ou não para a universidade onde o professor atua que ele curse aquele curso específico de mestrado. Quem tem que fazer isso é a própria universidade. Né? É lógico que, como eu disse para vocês, a decisão tem que ser fundamentada. Né? Então, eles alegaram, olha, a pós-graduação é nessa área, o professor atua em outra área, não poderia ser apenas, nega-se o pedido porque não é de interesse da administração. Não, pera lá, aí não seria uma decisão adequadamente fundamentada. Como que ele poderia questioná-la, né? Mas estamos diante de um caso, então, que ilustra perfeitamente a situação de discricionariedade da administração pública e que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito da decisão discricionária. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito
do ato administrativo. Aqui uma outra situação, um servidor público que foi cedido temporariamente para atuar em outro órgão, né? E ao final dessa sessão ele terminou o prazo da sessão temporária e esse servidor requereu então que ele permanecesse nessa nova localidade, entenderam, né? O servidor foi temporariamente cedido para atuar em uma outra localidade. Após o decurso desse prazo, a administração determinou o seu retorno. E o servidor, então, inconformado, ele queria continuar na nova localidade, ele impetrou um mandado de segurança visando a sua manutenção, né, na nova localidade. Qual foi a decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça, né? A sessão temporária, revogação, indeferimento do pedido de remoção definitiva, ato precário, juízo de conveniência e oportunidade da administração. A sessão temporária de servidor público, bem como sua remoção definitiva, é ato precário, passível de ser revogado a qualquer momento por juízo de conveniência e oportunidade da administração. A ausência de ilegalidade do ato, que com base na supremacia do interesse público, indeferiu o pedido de remoção definitiva da impetrante devido à necessidade de seu retorno à comarca de origem, cuja única vaga de psicóloga judicial estaria desocupada diante de sua sessão temporária. Então, ela foi cedida, a servidora aqui foi cedida para uma outra localidade, terminou o prazo da sessão, ela pleiteou a remoção definitiva para essa nova localidade, e a administração pública falou, não, volta que você é a única psicóloga judicial, a gente está precisando de você aqui. Ela queria, né, não queria retornar, ingressou judicialmente para que fosse mantida na nova localidade. Não cabe ao judiciário fazer essa análise. Quem deve analisar o que é melhor para o interesse público, quem deve fazer essa análise de mérito da decisão é a própria administração pública. Pessoal, para a gente terminar aqui, né, lembrem, tá? O que eu disse para vocês não significa, em hipótese alguma, que o ato discricionário não se submete a controle jurisdicional. O ato discricionário ele se submete a controle jurisdicional quanto a outros aspectos, competência, forma, finalidade, motivos do ato, correto? O que o judiciário não pode fazer é rever essa decisão de mérito da administração pública. Mas ele pode analisar se a autoridade que praticou o ato era autoridade competente, se foi observada a forma prevista na lei, se o ato foi efetivamente praticado para atender ao interesse público, se não tem desvio de finalidade, se os motivos que justificam a sua prática efetivamente ocorreram. E, pessoal, vejam, aqui, claro que é um assunto bastante polêmico, né? Controverso, mas admite-se o controle do ato discricionário para garantir a conformidade das decisões discricionárias da administração pública com os princípios da administração pública, com o princípio da moralidade. A administração pública tomou uma decisão discricionária, ela tinha discricionariedade, mas o judiciário eventualmente poderá, né, determinar a revisão dessa decisão com base em uma violação ao princípio da moralidade, violação ao princípio da razoabilidade, à proporcionalidade. Lógico, tá, pessoal? Isso deve ser analisado com muita cautela, com muito cuidado, né? A gente não quer uma invasão do judiciário. A gente não quer substituir o administrador público pelo juiz. O juiz estudou para ser juiz. Ele não tem a expertise necessária para atuar como administrador público. Ele tem o conhecimento jurídico. O juiz não é administrador, o juiz não é político. Então, essa intervenção do judiciário, para rever, para interferir em um ato discricionário, invocando princípios, princípio da moralidade, né? Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, ela deve ser analisada com muita cautela, ela não deve ser a regra, ela deve ser, logicamente, a exceção, para a gente não ter aí uma intervenção, né, indevida de um poder sobre o outro, para a gente não ter uma violação ao princípio da separação dos poderes, né? Como isso aqui, claro, a gente pode debater, temos interpretações nos mais variados sentidos, né? A gente teve lá, eu já citei para vocês em aulas anteriores, né? A suspensão por decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Da nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Então,
Vejam, a nomeação do diretor da Polícia Federal é um ato onde há discricionariedade? Lógico que há. O presidente da República ele tem discricionariedade para nomear alguma pessoa, né? Desde que seja delegado de carreira da polícia. O que a lei estabelece? Que o diretor da Polícia Federal tem que ser um delegado de carreira da PF. Tá? Isso é o que a lei define. Então, o presidente tem discricionariedade para nomear alguém desde que seja delegado de carreira da PF. Ponto. Agora, o judiciário optou por... o judiciário, através lá do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação realizada, interferiu na decisão discricionária do presidente da República, alegando, né, uma série de fatores, alegando que existiria desvio de finalidade naquela nomeação, já que ela visava garantir uma suposta interferência na atuação da Polícia Federal. Pessoal, a gente tem argumentos de juristas, né, excelentes, renomados, dos dois lados, entendendo que o judiciário, que o Alexandre de Moraes agiu corretamente, né, que agiu corretamente porque haviam indícios fortes ali de desvio de finalidade a justificar aquela decisão, né? Outros juristas, e isso não significa que esses juristas sejam a favor do presidente, tá? Não é isso. Hoje a gente está numa situação, né, que você fala alguma coisa, pensa, não, então você está defendendo o presidente. Não, a gente teve juristas que criticaram a decisão, né, inclusive juristas que têm uma postura crítica ao governo, é o caso do professor Lenny Streck, tá? Vocês devem conhecer, né? O professor Lenny Streck nas suas redes sociais, ele não poupa críticas ao atual governo, ao atual presidente da República, mas o professor Lenny Streck foi um professor que questionou, que disse que nós estávamos, né, vivenciando ali uma situação de puro ativismo judicial, que não caberia, né, ao STF, não caberia especificamente ao ministro Alexandre de Moraes suspender a nomeação, que isso configuraria um ato ali de competência discricionária do Poder Executivo e estaríamos ali diante de uma intervenção indevida, né, do Judiciário sobre o Poder Executivo. E ele fala que isso ocorreu não só nessa situação, fala que isso ocorreu em nomeações anteriores, né, quando Michel Temer lá atrás nomeou a Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho e ela já havia sido condenada em ações trabalhistas. Ele cita o caso lá atrás da nomeação do Lula como ministro da Casa Civil, que também foi suspensa pelo Judiciário. Percebe? Nós estamos falando então aqui de situações, né, em que cabia ao presidente da República fazer um juízo discricionário, mas o STF, ministros do STF, entenderam que por mais que se tratasse de uma competência discricionária, estariam ali existindo violação a princípios da administração pública, moralidade, impessoalidade, estaria eventualmente ocorrendo desvio de finalidade na prática do ato e suspenderam esses atos. Então hoje, tá, pessoal, a gente não pode afirmar, né, mais assim como fazia aquela doutrina clássica, o judiciário não analisa os atos discricionários da administração pública. Não, o judiciário cada vez mais vem fazendo essa análise, né, isso pode ser questionado, né, as consequências dessa intervenção judicial, elas têm impactos políticos significativos, sem dúvida, não resta dúvida disso, isso pode ser objeto de questionamento, tá? Agora, claro que a gente tem que defender que essa intervenção judicial ela não se torne a regra, né? Porque senão daqui a pouco nenhum prefeito pode nomear secretário, nenhum governador pode nomear secretário e nós passaremos então a ter decisões políticas tomadas por juízes. Que, como eu disse para vocês, os juízes eles não têm a expertise da política, da administração. Eles têm o conhecimento jurídico das leis e da Constituição e a sua atuação ela deve ocorrer apenas naquelas hipóteses em que efetivamente ficar ali configurada ou existirem indícios fortes, né, de ofensa à lei e à Constituição. Tá? Porque quando a gente fala, o juiz vai interferir no ato discricionário porque houve violação a um princípio. Eu disse isso para vocês lá atrás, né? Princípio é algo vago, é algo fluido. O que significa o princípio da moralidade? E aí? Vou suspender uma nomeação porque não atende o princípio da moralidade. Tá, e daí? Né? O que significa o princípio da moralidade? A moralidade pode assumir diversas feições conforme o julgador,
conforme as circunstâncias, isso pode, não estou dizendo que ocorreu, pode abrir margem para decisões subjetivas e arbitrárias, que é o que nós não queremos, embora seja necessário combater, né, os desmandos do poder executivo, do poder legislativo, nós também não podemos dar ensejo a decisões de cunho subjetivo e arbitrário. Não estou dizendo que essas decisões que eu mencionei anteriormente tenham sido, tá, pessoal? Não é isso. Tá? Estou aqui reforçando que nós devemos admitir a intervenção judicial em caráter excepcional nessas situações. E eu trouxe aqui para vocês, né, como eu já mencionei isso anteriormente, quando a gente tratou lá atrás do princípio da proporcionalidade, né, a questão daquela multa que havia sido aplicado pelo IBAMA a um indígena por comercializar determinados objetos, né, fabricados com a pena de aves silvestres. O IBAMA foi lá e aplicou uma multa milionária. Né? Estamos diante de um ato discricionário? Claro, né? A lei diz que o valor mínimo da multa é 1 e o valor máximo é tanto. Cabe ao agente, né, de fiscalização ambiental, a ponderar aí qual o valor da multa diante das circunstâncias do caso concreto. Exemplo típico de ato discricionário. Veja, nesse caso foi aplicado pelo IBAMA o valor máximo da multa. 3 milhões a um índio que comercializava artesanato com penas. Veja, nesse caso, me parece que a gente está diante de uma situação excepcional, uma situação efetivamente absurda, que justifica o judiciário interferir em um ato discricionário praticado pela administração pública. Então, o que aconteceu nesse caso? O juiz federal concordou que o valor era desproporcional e concedeu tutela provisória de urgência para estabelecer que a multa não exceda R$ 1.125, o valor mínimo, correto? Então, veja, pessoal, o ato discricionário ele se sujeita a controle jurisdicional, quanto à sua legalidade, quanto à sua competência, quanto à sua finalidade, quanto à sua forma, e para garantir que esse ato seja praticado em conformidade a princípios constitucionais, como o princípio da moralidade, como o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Lógico que as decisões judiciais que interferem em um ato discricionário, elas devem ser muito bem fundamentadas, correto? As decisões elas devem ser muito bem fundamentadas. É fácil para o judiciário anular um ato da administração pública quando se tratava de uma competência vinculada. Basta o judiciário dizer, a administração não agiu em conformidade com a lei. Agora, quando o judiciário interfere na prática de um ato discricionário, a sua decisão deve ser muito bem fundamentada, né? Porque ele está ali adentrando, de certa forma, um espaço que pertencia previamente à administração pública. E aqui, tá, pessoal, mais alguns trechinhos, né, da decisão, né? O juiz, então, afirmou que não há fundamento legal para o cálculo da pena leve em consideração a quantidade de objetos apreendidos, aduziu ainda que não foi levada em consideração a capacidade econômica do infrator, etc. Tá? Vejam, então essa decisão aqui demonstra, né, o judiciário realizando uma interferência em um ato discricionário praticado pela administração pública, mas diante da violação a princípios. Tá? O que não pode ocorrer, como eu disse para vocês anteriormente, é efetivamente o judiciário substituir o mérito, né, do gestor público. Tanto é que quando o judiciário suspende nomeação, tá, pessoal? Quando o judiciário intervém nessas nomeações que eu mencionei para vocês, né, o que o judiciário faz? O judiciário suspende a nomeação, ele não diz quem deve ser nomeado. Quem que deve ser nomeado diretor da PF, quem que deve ser nomeado ministro, né? Não cabe isso ao judiciário. Não cabe ao judiciário governar. Então, o judiciário ele vai analisar o ato para verificar a sua compatibilidade com os princípios, né, da razoabilidade, da proporcionalidade e moralidade. Se constatar violação a esses princípios, ele vai suspender o ato. Agora, a definição de quem efetivamente será nomeado, né, aí isso fica reservado aos administradores públicos. Correto, pessoal? Então, era basicamente isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre a discricionariedade e a vinculação. Tá? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês.
E na nossa próxima aula a gente vai encerrar a teoria do ato administrativo, vamos conversar sobre as formas de extinção do ato administrativo, correto? Desejo a todos vocês uma ótima semana e permaneço sempre à disposição de vocês para dúvidas, para esclarecimentos e o que a gente puder fazer para eventualmente melhorar, né, o formato das nossas aulas, eventuais sugestões que vocês tenham. Espero que até este momento esteja correndo tudo bem e vocês estejam tendo a oportunidade de aprender efetivamente nesse novo formato no qual nós estamos trabalhando. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima. Fiquem bem.